Dinamarca ameaça deixar a OTAN e outros países europeus, isso dito por próprios membros da Comissão Europeia, devem seguir o mesmo caminho dependendo das ações americanas. Os Estados Unidos coordenam por baixo dos panos negociar diretamente com a Groenlândia em detrimento da Dinamarca, rompendo qualquer tipo de acordo internacional e mais, causando um colapso da geopolítica internacional, da geopolítica construído no pós-Segunda Guerra Mundial, que tanto beneficiou os Estados Unidos para se tornar a maior potência geopolítica internacional, mas que agora, não só com o governo Trump, mas com a ascensão de outros governos bastante nacionalistas e anticosmopolitas, colocam em risco o mundo pós-Segunda Guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Pessoal, já entramos em 2026 e eu já tenho uma excelente proposta para vocês. Eu sei, né, que você tem muitas coisas para você fazer no seu dia a dia e tal. Posso dar uma dica excelente? Use as roupas da Insider. A Insider, ela é extremamente prática, parceiraça aqui do canal. E eu posso falar com muito orgulho, porque já usava a marca mesmo antes de fechar a parceria, tá? Por exemplo, estou com a minha Tech T-shirt. E por que eu falo que ela é muito prática? Pode perceber, essa camiseta ela não é nova e ela tá com uma coloração praticamente igual ao original, então eles botam numa velocidade muito mais devagar do que as camisetas de algodão convencional. A gola, por exemplo, o tecido, né, o tecido modal, muito tecnológico, ele é muito resistente, não fica todo aquele esgarçado. O custo-benefício que você tem usando uma roupa da Insider, que é um modelo completamente atemporal, traz uma sensação, por exemplo, de conforto térmico, porque evapora o suor muito mais rápido, evitando aquele mau cheirinho no final do dia. Dentre outros benefícios, faz com que sua vida fique muito mais confortável e por um excelente custo-benefício. Lembrando que existem vários tamanhos, existem vários modelos, por exemplo, né? Tem a Tech T-shirt, mas também tem, por exemplo, a Core T-shirt, que é uma gramatura um pouco mais grossa, para quem tá um pouco mais, né, cheinho e tal. Esconde, molda bastante a silhueta, fica bem interessante. As camisetas Hailey, que são entre o chique ali e um pouco mais coloquial, também acho sensacional. As cuecas, que são, assim, excelentes, vou mostrar para vocês por motivos óbvios. E se você quiser ter acesso a tudo isso, seja para você, seja para eventual presente, utilizando o meu cupom Prof. Ricardo, 15% para quem for novo usuário e 10% para quem já for usuário tradicional da marca. Além do que existem vários kits, várias outras promoções que são cumulativas com o meu cupom e, claro, depende da maneira de pagamento. No Pix você pode conseguir também condições ali especiais. Não perde a oportunidade, entra no site da Insider que eu tenho certeza que você vai achar o produto perfeito para o seu ano novo. Tamo junto, use Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os Estados Unidos cada vez mais aumentam a sua retórica agressiva em relação à Groenlândia. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem que o Trump nomeou o governador da Louisiana para ser o responsável pela coordenação da integração da Groenlândia ao território dos Estados Unidos. Lembrando que a Groenlândia pertence à Dinamarca, conseguiu se tornar uma espécie de território ultramarino pós-1953, em 2009, ganhou muito mais independência para colocar seu próprio governo, fazer suas próprias legislações, embora ainda pertença ao Reino da Dinamarca. A Groenlândia é muito estratégica pela sua posição geográfica. Próxima do Ártico, uma região que, com o degelo do Ártico, tem várias rotas comerciais nascendo, que está muito próximo de Rússia e de China. O próprio Trump colocou que vários navios russos e chineses estão navegando por aquelas águas e que isso representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, além de, claro, a exploração de minérios, tanto na própria Groenlândia como também nos mares, já que a gente sabe que a região do Ártico, Mar do Ártico, existem muitas reservas, tanto de gás como também de petróleo, essencial, claro, para os interesses americanos. Só que a Groenlândia pertence à Dinamarca. E por mais que exista uma ânsia separatista de uma independência total, não quer dizer que a Groenlândia quer se anexar aos Estados Unidos. Pelas pesquisas internas, somente 6% da população tem esse anseio. Por mais que isso seja verdade, os Estados Unidos, que colocaram por meio do seu Departamento de Estado que esse é o nosso hemisfério, juro para vocês, tá? O Brasil que está no hemisfério ocidental, segundo a visão americana, está no hemisfério dos Estados Unidos, tem que responder aos anseios americanos. Nós temos representantes, políticos, militares falando que a Groenlândia vai ser dos Estados Unidos.
O político, ouvindo fontes locais, colocou que os americanos desejam fazer isso até o dia 4 de julho, que é o dia que representa a independência dos Estados Unidos e seria celebrado. Olha, agora a gente tem uma ilha, um território gigantesco para servir como uma base militar, um ponto comercial e representando a independência dos Estados Unidos, como se fosse uma espécie de questão de segurança. Professor, mas eles não fariam isso. Será? Eles colocaram, por exemplo, que a retirada do Nicolás Maduro da Venezuela era uma questão de segurança nacional, pelo comércio de entorpecentes e porque existia a atuação de potências estrangeiras que não representavam os interesses americanos na Venezuela. Por que isso não pode ser feito, por exemplo, na Groenlândia, já que ele já falou, por exemplo, de Rússia e de China atuando naquelas áreas? Quando isso foi confrontado, por exemplo, à Comissão Europeia, a Comissão Europeia rejeitou qualquer tipo de comparação com a Venezuela, alegando que a Dinamarca, historicamente, é uma grande aliada dos Estados Unidos e que, aliás, a Dinamarca faz parte da OTAN. Até por isso, nós tivemos a representante, a chefe de governo, a Mette Frederiksen, colocando que se os Estados Unidos continuarem ameaçando a Groenlândia ou fizerem algum tipo de incursão militar, tudo vai parar, inclusive a OTAN e o sistema de segurança em vigor desde o final da Segunda Guerra Mundial. Professor, mas os dinamarqueses, eles estão ali perdendo tempo, porque realmente existe uma ameaça da região do Ártico, da China e da Rússia. Cara, não só a Dinamarca sabe disso, como a OTAN sabe disso também. A Dinamarca anunciou no segundo semestre do ano passado um pacote na casa de 4,2 bilhões de dólares, que incluem duas novas unidades militares, um quartel-general do Comando do Ártico, navios, aeronaves de patrulha marítima, drones, sistemas de radares, tudo de acordo com os interesses de uma defesa de uma região que, sim, é extremamente estratégica, que é a região do Ártico. Ah, mas eu acho para os americanos não é suficiente. Então, que pressione a OTAN, faça algum tipo de mobilização para que os investimentos aumentem. Nós tivemos uma pressão gigantesca dos Estados Unidos, que praticamente obrigou, mesmo a não agradando alguns setores da Europa, que seria necessário os países não gastarem agora 2% do PIB em defesa, mas gastarem 5% do PIB em defesa até 2035. Excetuando a Espanha e uma outra resistência, os países seguiram os princípios americanos. Entende? Professor, você acha que pode ter algum tipo de incursão militar? Eu acredito que sim. Até porque, ponto importante, segundo a The Economist, os americanos, primeiro, vão tentar fazer uma espécie de artimanha política e econômica para conseguir os seus objetivos. Se não for desse jeito, pode ser pelas vias militares. Segundo The Economist, os americanos estão propondo um acordo, como é feito com a Micronésia, com as Ilhas Marshall, com Palau, por exemplo, que é uma espécie de acordo de livre associação. Os americanos, eles fornecem o dinheiro e melhores padrões de vida, e a Groenlândia transfere a defesa para os Estados Unidos. Seria uma maneira dos americanos reforçarem as suas defesas numa região tão estratégica e, além de tudo, incentivar o separatismo da Groenlândia frente à Dinamarca. Porque os Estados Unidos vão oferecer essa proposta não exatamente para o reino da Dinamarca ou para a primeira-ministra da Dinamarca, e sim para o representante da Groenlândia, passando por cima, de novo, da soberania. Porque, mais uma vez, ressalto, a Groenlândia, desde 2009, tem muito maior independência. Mas não é independente, não é território alheio, não é território totalmente dependente. Responde aos interesses da Dinamarca. Professor, os Estados Unidos podem fazer isso? Teoricamente não poderiam, né? Ainda mais pensando numa nação aliada. Vale lembrar que a Dinamarca não é só membro da OTAN. A Dinamarca é um dos principais aliados dos Estados Unidos no continente europeu. Os americanos já tentaram comprar a Groenlândia no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Harry Truman fez uma proposta. Os dinamarqueses não aceitaram vender, mas naquele momento aceitaram colocar uma base militar americana no território, que existe inclusive até hoje. A ameaça da Dinamarca é que os americanos continuarem com esse anseio, vai sair da OTAN. E vocês entendem como se representa uma ruptura em relação ao que é ou o que foi a geopolítica do pós-Segunda Guerra? A OTAN, ela foi criada em 1949 com o objetivo de conter o avanço do socialismo e de proteger os aliados capitalistas. Do ponto de vista econômico, os americanos fizeram um plano Marshall para a Europa, fizeram um plano Colombo para a Ásia, fizeram, por exemplo, né, a doutrina, por exemplo, de perseguição ao pensamento comunista no continente europeu,
no próprio Estados Unidos, influenciaram, por exemplo, na América Latina com a destituição de governos, combate de guerrilhas, por exemplo, que eles consideravam como guerrilhas de esquerda. Então fez parte de um mundo de Guerra Fria que pretendia conter a expansão do socialismo. Quando acaba a Guerra Fria, a década de 90, a OTAN ela já começa a perder um pouco as suas funções, pelo menos da época da sua criação. A OTAN é uma aliança de defesa e é uma aliança que lutava contra a expansão do socialismo soviético. Na década de 90, não existe mais a bipolaridade, não existe mais o medo do avanço do socialismo. Ah, professor, mas tem o Vietnã, tem Cuba, tem a China. Concordo. São países socialistas, cada um com um socialismo de um modelo diferente, mas em nenhum momento com o mesmo pensamento bipolar do período da Guerra Fria. A China hoje, quando faz parcerias, influências econômicas, não quer expandir o socialismo, né? Sei lá, você pega a Colômbia, que entrou na nova Rota da Seda. O Gustavo Petro teve que virar um país socialista, a Colômbia virar um país socialista? Não, cara, a China não está muito se importando com as questões ideológicas, pensa muito mais nas questões financeiras. A OTAN continua existindo, mesmo sem o medo do socialismo soviético, como uma espécie de braço armado dos Estados Unidos e uma espécie de cooperação militar. E deixando de lado aquela opção de ser uma aliança de defesa para atuar em ataque. Convenhamos que uma das posições, uma das vezes que a OTAN foi mais influente da sua história foi na Iugoslávia, contra a Sérvia de Slobodan Milosevic. Que sim, cometia crimes de guerra, cara, não tô defendendo o que ele fez, tá? Pelo amor de Deus, tá? Que sim, cometia crimes de guerra. Mas convenhamos, o que a Iugoslávia tem a ver com uma aliança de defesa da Europa, Estados Unidos e Canadá? Nenhum país da antiga Iugoslávia, naquele momento, fazia parte da OTAN. Por que a OTAN interviu na Sérvia? Quando a gente fala das ações que retiraram Muammar Gaddafi da Líbia com a participação da OTAN, o que a Líbia tem a ver com uma aliança de defesa da Europa e dos Estados Unidos e do Canadá? A OTAN deixa de ser uma aliança de defesa e passa a ser um braço armado com ações também ofensivas dos Estados Unidos. E hoje, com os Estados Unidos e a sua política America First, pensando muito mais nos interesses americanos em regiões que eles consideram mais estratégicas, América Latina e Ásia, já anunciaram que até 2027 os Estados Unidos vão abandonar completamente a sua influência, a presença de equipamentos militares convencionais, ou seja, tudo que for não convencional, equipamento nuclear, os americanos vão continuar, mas até 2027 a Europa que lide com a sua própria defesa. Então a OTAN já estaria entrando numa espécie de colapso, uma espécie de segmentação. A OTAN passou por várias fases ao longo da sua história, e eu diria que essa fase, nesse momento, é uma fase que pode sim ter a ruptura, principalmente dependendo da ação dos Estados Unidos. E, aliás, não só, hein? Percebam como a ONU está em crise, o FMI está em crise, o Acordo de Paris está em crise, todas essas organizações multilaterais em crise, em detrimento da ascensão de governos mais nacionalistas. Eu diria que o Trump ele não é o único. É que, claro, os americanos eles são a maior potência geopolítica internacional e toda ação americana tem consequências enormes para o mundo. Mas percebo que esse movimento ultranacionalista ele acontece em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Questões que ficam. Primeiro, será que o Trump de fato vai fazer essa ação ofensiva na Groenlândia e acabar com a OTAN? E outro ponto, que não existe uma resposta conclusiva, quero que vocês deixem a opinião de vocês. Isso é uma coisa do governo Trump ou isso é uma coisa do Estado americano, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.